pessoal chegar não, a gente vai começar com quem está aqui, tá bom? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu sei que muita gente está, algumas pessoas estão a caminho, mas a gente não vai esperar não. Nosso compromisso é com o Senhor e tendo 2 ou 3, a gente vai iniciar aí louvando ao Senhor, tá bom? Nós temos um horário e a gente tem um horário estabelecido para tudo, né? Quando você vai ao médico, você procura chegar cedo, quando você vai ao dentista, quando você tem um compromisso firmado no trabalho, é sempre aquilo. Mas às vezes nem sempre a gente tem esse mesmo cuidado quando é para as coisas de Deus, não é verdade? Mas no que diz respeito a gente não pode ficar esperando, não é? Nosso compromisso é com o Senhor acima de qualquer coisa. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vou ler apenas 3 versículos da palavra de Deus que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 136. Todo o Salmo. A segunda parte do versículo é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse salmo, o salmista exalta, fala da bondade de Deus, da fidelidade e da misericórdia do Senhor, que dura para sempre. Em nenhum momento da existência humana, em nenhum momento, Deus deixou de ser misericordioso. Mesmo quando acontecem aquelas coisas que aos nossos olhos fogem ao nosso controle e nem sempre demonstra a bondade de Deus, mas na verdade, em todo o tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças, porque em todo o tempo o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aliás, que seria de nós, ó Pai, não fosse a tua misericórdia renovada sobre as nossas vidas cada manhã? Antes mesmo, ó Deus, de abrirmos os olhos, de acordarmos, tua palavra nos fala que o Senhor já renovou as tuas misericórdias sobre nós. Bendito seja o teu nome. Que em todo o tempo sejamos agradecidos, ó Pai, em que em todo o tempo o Senhor encontre louvor, adoração e gratidão em nossos lábios e em nosso coração, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua
preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a terra adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não, não. Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, Só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé.
maioria de nós, né, colocou aqui alguns sonhos, alguns projetos, alguns ideais, alguns planos, pedindo a Deus a bênção para este novo ano. E eu pedi para simplesmente colocar o nome, não precisava selar, porque já vai direto para Deus, né? Mas para fechar, e no dia 31 de dezembro desse ano, nós vamos entregar a cada pessoa que pertence a esse envelope. E nós nos comprometemos em orar durante todo esse ano por todas as pessoas que colocaram seus pedidos aqui. Eu vou chamar a nossa líder do Ministério de Intercessão, que vem aqui, Velise, que vem aqui orar, interceder. E você pode estender a sua mão também na direção destes irmãos que estão aqui representados nesses pedidos. Pedir que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, possa estender a mão dele e conceder a bênção. Amém. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, que nos contempla dos altos céus, porque está escrito na tua palavra que tu te inclinas para nos ouvir. Através de Jesus Cristo nós entramos ao Santo dos Santos, que nos dá o livre acesso para te pedir e interceder, Senhor, por todos os pedidos que estão aqui. Sei, Senhor, que quando é falado que as pessoas colocaram os seus pedidos aqui, os seus sonhos, Senhor, aqueles sonhos e aqueles desejos que parecem impossível, que é impossível aos homens. Mas, Senhor, nós compreendemos e entendemos que milagre é teu departamento, é departamento celestial, que tudo aquilo que nós sonhamos que parece que é impossível, nós sabemos pela fé que por ti nós podemos alcançar. Senhor, muitos pedidos estão aqui porque já foram pedidos o ano passado, mas ainda continuamos com a fé e pedindo, porque também está escrito na tua palavra: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Senhor amado, nós cremos que nós pedindo, tu vai nos conceder. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que puseram os pedidos. E, Senhor, e aquelas que esqueceram ou não deu tempo, que quiserem colocar ainda, agora, neste começo de ano, nós vamos orar o ano todo, porque nós cremos que tu vai nos conceder, Senhor, essas bênçãos que aqui estão. Senhor, nós te agradecemos por isso, antecipadamente. Toda a glória e toda a honra ao teu nome, porque nós sabemos que tu farás. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar. Foi distribuído esse calendário, não é? Também. Quem não tem, pode receber agora, para você colocar na sua geladeira. Tem alguém que não recebeu esse calendário? Levante sua mão. Meu bem, contemple quem não recebeu esse calendário e distribua, por favor. O que nós estamos solicitando? Que você coloque na sua geladeira esse calendário, esse imã, não é? E sempre que você lembrar, uma vez que a cozinha é o lugar mais frequentado da casa, não é? Então, sempre que você lembrar, coloque aí a sua mão ali e peça a Deus para abençoar a Igreja Vida Abundante, não é? Para que Deus, na sua bondade, possa abençoar. Você não recebeu, né, Neto? Já tem uns 3 meses, tá? Vamos orar para Deus abençoar a cozinha do Neto, lá da geladeira nova, a cozinha nova e tal. Vai lá, Daniel, dá um para ele lá. Quem sabe ele se anima a consertar mais rápido lá a cozinha da casa dele. Ô Neto, amém. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Nós estamos hoje bem desfalcados, né? Nossa igreja hoje bem vazia, alguns irmãos ausentes, não é? Quer dizer, os irmãos que o Atos, a Catarina, em breve estarão conosco. A Sofia
e deve estar nos vendo agora, está correndo para lá e para cá, já está quase andando já, a Sofia, não é? Está ansiosa para brincar com o Gabriel, para cima e para baixo aí. Eles estão nos vendo agora lá. Deus abençoe os irmãos, pessoas que estão nos vendo em vários lugares, alguns países, tem gente que nos vê do Japão, da Inglaterra, lá de Boston, a gente sabe que tem gente que nos assiste do Brasil, não é? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, onde vocês estiverem. Também tem uma família que nos vê lá no Brasil, mas que hoje está aqui, não é? É o Alexandre, a Elaine, o Lourenço e a Laura, né? Que não sabe, a Elaine é minha irmã, né? Dá para ver pela beleza, e os demais estão desfrutando dessa beleza aí, né? O Alexandre já esteve conosco também umas 15 vezes anteriormente, né? A Laura é a primeira vez, né? Veio na barriga, né? Agora, olha como é que parece de Cacá. Olha só como é que é linda, né? E o Lourenço, que já também é conhecido dos irmãos. Deus abençoe vocês. Pode assentar. Também queremos dar as boas-vindas à Viviane, que é amiga do Paulo, já esteve conosco aqui, e o Gui, não é? Quero dar as boas-vindas, dizer que vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Obrigado. Irmãos, nossos cultos de oração e estudo bíblico continuam nas quartas-feiras às 7h30. Lembrando que o nosso culto aos domingos começa às 7 horas. Queridos, eu vou falar, os irmãos, por favor, receba a palavra que eu vou dar agora assim com carinho, porque eu não estou falando para ninguém específico, ao mesmo tempo falando para todo mundo. E hoje parece que ficou bom para eu falar, porque quando deu 7h30, aliás, quando deu 7 horas, basicamente estava aqui a família pastoral e o grupo do louvor, não é? E acho que logo em seguida a Bia e o Pablo. Então, dá para eu falar, porque sempre que ninguém pense, foi falando para mim. Gostaria que os irmãos pudessem observar um pouco mais o horário do nosso culto de domingo, e às 7 horas, não é? E a gente está, e os irmãos sabem que não é meu costume, ficar esperando os irmãos chegarem para iniciar o culto. Eu tenho procurado ser um pouco fiel nesse aspecto aí. Mas os irmãos vão de convir que é ruim você começar o culto com 2, 3 pessoas. Então, se nós temos um horário, vamos procurar observar. E é claro que eu respeito também aquelas pessoas que eu não sei o motivo, mas por alguma razão talvez tenha justificativa para ter chegado atrasado. Mas, no geral, vamos procurar dar um pouco mais de atenção ao nosso horário, não é? Lembrando que 7 horas é o nosso horário de começar o culto, tá bom? Eu quero ler o Salmo 122, que diz assim, apenas o primeiro versículo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que coisa, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele contexto de Velho Testamento, ir à casa do Senhor era diferente do contexto de hoje, em alguns aspectos, mas que era praticamente obrigatório. O povo ia e tinha que levar algo para ofertar ao Senhor, e o povo sabia disso. E o povo já preparava com antecedência aquilo que iria oferecer ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é o fato dele dizer aqui, o salmista, eu me alegrei, mesmo sabendo que tinha que ofertar algo ao Senhor. Então ele o fazia com alegria, por saber que Deus o dotava de saúde, de vida, de prosperidade, de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Então, quando ele vinha adorar ao Senhor e trazia as suas oferendas, trazia as suas ofertas, eles o faziam com alegria, com expressão de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. E é assim que Deus quer que nós façamos também, que nós sempre tragamos aquilo que de melhor nós temos, que é a nossa adoração ao Senhor, mas sempre o fazendo com alegria. E nós podemos adorar a Deus de muitas maneiras, e entre elas também trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Senhor, consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas e pedimos que Tu os santifiques, ó Pai, e os abençoes para que eles sejam usados em prol do crescimento do Teu reino e para a glória do Teu nome. Senhor, abençoe o Teu povo que com alegria traz à Tua casa parte daquilo que tem recebido do Senhor. Te damos graças, Pai, pela saúde, pela vida, pelo trabalho e pela disposição que temos de também entregar no altar uma parte daquilo que o Senhor nos dá. Receba como expressão de adoração, de louvor e de gratidão, em nome de Jesus. Amém.
estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, resolve a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu preciso. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
crianças, por favor. As crianças cantam, acho que elas dizem aquilo que o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Daqui uns dias, mais rápido que a gente imagina, vai estar o Gabriel correndo, a Sofia, né? Aqui, tudo de mãozinha dada, tudo indo para a sala, bonitinho, né? As crianças, tudo. Cadê a Tetê? Saudade, né? Essas meninas. Que bênção. Deus amado, ministra ao coração dessas crianças e ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos para a salinha, é exato. Olha lá, acompanha a tia lá, olha. Deus abençoe vocês, podem ir. Cuide da professora, tá bom? Não deixe elas fazerem bagunça, não. Irmãos, ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. O ano passado nós iniciamos uma série de pregação no livro de Atos, e dessa vez quero ler no capítulo 27. Fala da viagem de Paulo para Roma. Não foi uma viagem, vamos dizer assim, espontânea. Ele estava sendo preso por causa da intolerância dos judeus, que o acusaram de estar pregando outro Deus que não o Deus verdadeiro. E ali ele é preso e fica 2 anos preso, depois é renovado por mais um tempo, e ele então, percebendo que não há vontade política dos governadores em soltá-lo, ele então pede para ser julgado pelo imperador romano, lá em Roma. E aqui então, ele é enviado neste navio que vai para Roma. E aqui vai falar, capítulo 27, conta essa história do que acontece nessa trajetória, nessa viagem dele até Roma. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio
e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Leitura grande, não? Mas uma história completa. Os irmãos podem assentar. Eu quero introduzir a mensagem desta noite levantando 2 frases que demonstram o grau de confiança que as pessoas têm em coisas e em pessoas. A primeira dessas frases é uma frase que é atribuída a Tancredo Neves, um político do Brasil que há alguns anos atrás, aliás, mais de 2 dezenas, não é? Concorreu à presidência da República. E naquela época a eleição não era direta, é através dos partidos, dos representantes dos partidos. E naquela ocasião,
o candidato mais proeminente era um mineiro chamado Tancredo Neves. E é atribuído a ele esta frase: caso eu tenha os 500 votos do PMDB, PMDB é um partido do Brasil, caso eu tenha os 500 votos do PMDB, nem Deus me tira a presidência da República. Pois bem, ele conseguiu os 500 votos que o elegeria como presidente, mas, por ironia da história, ele, um dia antes de assumir a presidência, ele morreu. A segunda frase é atribuída ao comandante do navio Titanic. Naquela ocasião, o Titanic foi considerado o maior navio do mundo. E antes de zarpar da Inglaterra, uma repórter perguntou ao comandante do navio a respeito da segurança, uma vez que ele estava inaugurando uma tecnologia até então nunca usada. E é atribuída ao comandante do navio a seguinte frase: minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba ou afunda esse navio. Os irmãos conhecem a história e sabem que ele colidiu com um grande iceberg e veio a naufragar. E o resultado foi a morte de mais de 1.500 pessoas. O texto que lemos nos fala da viagem que Paulo fez a Roma na condição de prisioneiro para ser julgado pelo imperador romano César Augusto, a pedido do próprio Paulo, ao perceber que os governadores Félix e Festo estavam mantendo preso por duas razões. Primeira, para ganhar o apoio político dos judeus, e segundo, para tentar extorquir algum dinheiro de Paulo. O navio que os conduzia para Roma passou por várias turbulências antes de chegarem ao seu destino final, ou antes de se destruir naquele encruzamento daquelas ondas. E houve um momento tão crítico nesta viagem que o médico e historiador que narrou este fato diz o seguinte: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Na verdade, irmãos, esta tragédia ocorrida há mais de 2000 anos atrás não precisava ter acontecido se a confiança daquele centurião não fosse tão irrestrita no comandante daquele navio. Mas ele confiou de tal maneira no comandante daquele navio que ele ignorou a advertência de Deus através de Paulo e deu no que deu. O navio se despedaçou. E pensando nisso, eu quero falar com os irmãos nessa noite numa série de 3 mensagens. E a primeira mensagem tem um título: em que não pôr a confiança. Em que não pôr a confiança? Em primeiro lugar, não ponha a sua confiança ou a sua esperança nos homens. Eles falham. Não ponha a sua esperança nos homens, porque eles falham. Longe seja de mim dizer que você não deve confiar nas pessoas. Não estou dizendo isso. Por maior que seja a decepção sofrida por confiar em quem você achava digno da sua confiança, você não deve viver como se ninguém mais merecesse a sua confiança. Entretanto, é bom saber que, mesmo confiando, deve haver um limite, porque o homem é vulnerável e propenso ao erro. Por isso, não transfira para o homem a confiança irrestrita que você deve colocar em Deus. Foi isso que levou o profeta Jeremias a dizer: maldito o homem que confia no homem,
que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ao contrário do homem que faz do homem a sua esperança, a quem Deus chama de maldito, o profeta vai mais além e diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus não quer que deixemos de confiar nas pessoas quando elas merecem confiança. O que Ele não quer é que coloquemos nessa pessoa a nossa esperança como se ela fosse a solução para o nosso problema, por maior que seja o recurso e as condições que ela tem em nos ajudar. Quando eu digo que você não deve colocar a sua esperança nos homens, por mais entendidos e capazes que eles sejam, é porque eles estão sujeitos a falharem. E quando você deposita a sua total confiança ou esperança em tais pessoas e elas falham, desmorona uma parte do seu mundo. É por isso que existem muitas esposas e esposos, pais e filhos, para quem a vida acabou, mesmo não tendo eles morrido. Porque um dos membros dessa família falhou, caiu, não correspondeu à sua confiança, à sua esperança. É sempre assim. O texto que lemos nos diz que quando Paulo e mais alguns prisioneiros estavam sendo levados para Roma, no navio que saiu de Alexandria, o tempo se fechou e a viagem começou a ser dificultada em função do mau tempo. O historiador Lucas nos informa que eles navegaram vagarosamente por muitos dias. O percurso que eles fariam em poucos dias. Houve momento em que eles não puderam prosseguir por causa dos ventos contrários. Muitas vezes acontece isso conosco também. Em nossa caminhada pelos mares dessa vida, a nossa embarcação vai num ritmo tranquilo, quando de repente surgem ventos contrários que dificultam e às vezes até nos impedem de seguir adiante. Ao passarem por essas turbulências marítimas, finalmente chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Termo sugestivo, né? Para quem está passando por uma turbulência, sendo açoitado de um lado para outro, de repente você se depara com um lugar chamado Bons Portos. Não é gostoso encontrar um lugar chamado Bons Portos? E quando esse lugar realmente faz jus ao nome que tem? Ao perceber que a tripulação estava inclinada a seguir viagem, Paulo achou por bem orientá-los a não fazer o que eles estavam pensando fazer por medida de precaução. Na sua visão, era mais prudente esperar um pouco mais, até que o tempo melhorasse, do que partir e colocar em risco a vida de tantas pessoas e a carga que eles transportavam. Estas foram as palavras de Paulo ao centurião e ao comandante do navio. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Depois de emitir sua opinião, a tripulação nem tomou conhecimento do que Paulo disse. Eles simplesmente ignoraram suas palavras. O verso 11 do texto que nós lemos nos diz que o centurião dava mais crédito, mais valor ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão quebrando a cara porque estão dando mais crédito aos pilotos e mestres dos navios do que ao próprio Deus. Quantas vezes você entra aqui ou numa outra igreja ou no outro local onde é pregado com responsabilidade a palavra de Deus, e tantas vezes você ouve uma advertência que você fala: ei, essa palavra é a palavra de Deus para mim. Não pode ser, este pastor não sabe nada da minha vida. E de repente ele está entrando em particularidades que só eu sei o que estou passando. E são advertências para a minha vida, mas daqui a pouco vem um desses experts da televisão
vê um desses experts da vida por aí afora, e chega e fala, não é bem assim. E você então dá mais ouvidos, dá mais atenção, dá mais valor a que um desses experts diz para você do que você ouviu e você entendeu que era Deus falando para você. Era Deus te advertindo. Não saia daí. Não saia desses bons portos até que as coisas se definam. Mas você é teimoso. Mas você acha que tem o controle da sua vida. Você acha que parece que o tempo melhorou. Eu vou por conta própria. Oh, querida, a pior coisa que você pode fazer é ignorar a advertência de Deus. A pior coisa que você pode fazer. Ao longo da vida, você vai se deparar com muitas situações como esta, em que ficará tentado a colocar a sua confiança e a sua esperança mais na capacidade e na sabedoria humana do que na direção divina. Quando isto acontecer, não ponha a sua esperança nos homens, por mais capazes que eles sejam, eles podem falhar. E minha pergunta para você nesta noite é: em que você tem colocado a sua esperança? Em que ou em quem? Lembre-se, não ponha a sua esperança e a sua confiança irrestrita nos homens. Eles podem falhar. Ponha a sua esperança na pessoa certa. Ponha a sua esperança e a sua confiança na pessoa de Jesus, porque Ele não falha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em que não pôr a sua esperança ou a sua confiança? Em segundo lugar, não ponha a sua esperança nas circunstâncias favoráveis. Elas mudam. Não ponha a sua esperança nas circunstâncias favoráveis. Elas mudam. Oi, irmãos. Nós conhecemos muito bem o que eu estou dizendo aqui. Pelo menos a maioria de nós aqui. A maioria dos que já tem que tem 10 anos pelo menos de América, sabe do que eu estou falando? Da circunstância favorável no ramo imobiliário. Quantos de nós achamos que íamos ficar ricos? E de repente aquela circunstância favorável mudou de uma forma drástica. E tantos de nós, daqueles que estão nos ouvindo, e tantos espalhados por aí, quantas pessoas deram um fim na sua existência? Pessoas que já tinham às vezes uma casa paga, simples é verdade, mas veio aquela especulação financeira e alguém disse, olha, com o valor de uma casa, você pode ter até 3 casas. Então vendeu aquela casa e comprou 3 casas, 4 casas. E daqui a pouco diz, poxa vida, eu que tinha uma casinha, agora tenho 4 casas. E daqui a pouco a situação inverteu de tal maneira que aquele que tinha uma casa e que passou a ter 4 casas, de repente perdeu tudo e passou a não ter nada. As circunstâncias mudam com muita frequência. Não ponha a sua esperança nas circunstâncias favoráveis. Elas mudam. Conforme nós podemos ver, irmãos, foi com muita dificuldade que aquele navio conseguiu chegar a um lugar chamado Bons Portos. Nesse lugar eles deveriam ter esperado mais algum tempo, mas o comandante do navio achou por bem seguir viagem, apesar da advertência de Paulo, de que a viagem seria trabalhosa, com muitos danos, prejuízos, não só da carga, mas da própria vida. Irmãos, quando Deus providencia bons portos para atracarmos o navio da nossa vida, não é para ficarmos aí para sempre, mas nós não podemos sair de qualquer jeito, sem a orientação de Deus, de que está na hora de sair. Escreva isso aí na contracapa da sua Bíblia, tanto sair quanto ficar, antes do tempo certo, pode ser prejudicial.
Houve um momento na vida de Davi, quando ele fugia de Saul, que o único lugar que ele encontrou seguro, a Bíblia diz que não havia um lugar na terra daquela época, em que Saul não procurou Davi para matá-lo. E Davi não encontrou um lugar para se esconder. O único lugar que Davi encontrou foi uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali Davi refugiou-se. E foi aí que ele começou a ter encontro com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, porque até então ele tinha perdido o contato com a sua família. Mas na caverna de Adulão, eles estavam seguros. Agora, ouça com atenção o que diz o profeta Gade, quando Deus mandou o profeta Gade ao encontro de Davi e deu a seguinte palavra para ele. 1 Samuel 22, 1 a 5. Não fiques neste lugar seguro, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Para Davi, era hora de sair. Mas para aquele navio que transportava Paulo e os demais que lá se encontravam, era hora de ficar um pouco mais. Portanto, nós precisamos identificar o tempo. E o Espírito Santo de Deus nos guia, queridos. Se nós estivermos atentos e formos sensíveis, Deus nos diz a hora de sair. E o tempo que devemos ficar. Lucas nos diz que depois da advertência de Paulo, em que prevaleceu a palavra do capitão, de que eles deveriam seguir adiante, o comandante do navio resolveu levantar âncora e seguir viagem por causa das condições do tempo que pareciam favoráveis. Diz assim o texto, verso 13, preste atenção, soprando brandamente o vento sul. Olha, irmãos, para quem sabe, sai de uma violenta tempestade. E daqui a pouco, uma brisa suave, um ventinho sul, gostoso, que embalava, dava agora até para dormir, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram, aqui foi o erro, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Ouça-me com atenção. Momentos de calmaria, de bonança, de sossego, de tranquilidade, de paz, são os mais gostosos da nossa vida, mas paradoxalmente podem ser os piores, porque geralmente são nesses momentos que relaxamos a guarda, são nesses momentos que costumamos levantar a âncora que nos mantém firmes na presença do Senhor, que nos mantém firmes na igreja, que nos mantém firmes ao lado dos nossos familiares, que nos mantém firmes financeiramente, que nos mantém firmes em tempos de tempestade. Quantos de nós, queridos, quantos de nós levantamos âncora quando parece que as coisas estão bem, não é? Hoje eu disse para um irmão que foi me visitar e ele me disse, está vendo o programa, participando do culto agora. Eu disse para ele, disse, olha pastor, graças a Deus, a empresa que eu abri está prosperando, está dando certo. Deus tem me abençoado grandemente. Eu disse, meu filho, escute o que eu vou dizer para você. Cuidado, para você não ser como tantos outros, que no tempo de vacas magras, no tempo das dificuldades, no tempo das provações, tem o seu rosto voltado para o Senhor, tem o seu coração inclinado para as coisas de Deus, mas na hora que começa a prosperar, começa a crescer, aí começa a virar as costas para o Senhor. Cuidado para você não ser como um desses. São nesses momentos que pensamos, que alcançamos aquilo que desejava o nosso coração, lê do engano. Algo pior do que possamos imaginar pode estar por vir, e sem a âncora alicerçada na rocha que é Jesus, como resistir os tufões da vida? O texto diz que quando estava aquele vento calmo,
e eles pensavam que tinham alcançado o que desejavam, levantou-se um tufão de vento chamado Euroaquilão. Como eles tinham levantado a âncora, aquilo jogou o barco para onde ele quis. O comandante não teve capacidade e condições de controlar o navio. Por quê? Tinha levantado a âncora. Levantado a âncora. Foi isso que aconteceu com aquele navio. Quando estavam todos tranquilos, curtindo a suavidade do vento sul, achando que o pior havia passado, eis que surge de repente um tufão chamado Euroaquilão e se arremessa contra aquela embarcação, deixando-a totalmente fora de controle. O narrador deste fato, testemunho ocular de tudo o que aconteceu, diz que o navio era arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Ele diz, chegou um momento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Essa é uma frase que eu não gosto de perguntar ao irmão. E aí, irmão, como é que está? Estou levando. Irmão, crente não leva. A vida está me levando. Quem a vida leva? Aquele pagodeiro lá do Rio de Janeiro. Vida leva eu. E leva eu, vida. Não é? Mas crente é Deus que leva, querido. É Deus que te conduz. Mas se você levantar âncora, querido, esse vento vai te levar para onde Ele quer. Te arremessar com dureza, com violência. Vai te despedaçar. Tem muita família despedaçada. Tem muita gente na sua vida moral, financeira, social, familiar, despedaçada, porque levantaram âncora. Saiba de uma coisa, querido. Jamais, se um dia você colocou a sua vida sobre Jesus, lançou a sua vida sobre Jesus, tem que ser para sempre. Nunca, querido, nunca queira viver sem a graça do Senhor. Nunca queira viver sem Jesus. Porque você não tem condições de resistir à fúria dessa tempestade que vai jogar você em tudo quanto é direção, até te arrebentar. Aqui o texto diz que no momento era o vento ia levando de um lado para outro, aí chega até um momento que ele cruza, encalha, e ali ele não vai para lugar nenhum. Ali ele só leva pancada. Só leva pancada até se desfazer. Você entende agora porque tem muita gente assim, sendo destruída? Porque acha que pelo fato de ter prosperado na sua vida financeira, por ter prosperado na sua vida conjugal, familiar, e até mesmo crente que acha que é melhor do que os outros, espiritualmente falando, daqui a pouco é assolado por uma dessas ondas até ser despedaçado. Embora tudo aquilo pudesse ter sido evitado, contudo, creio que aqueles homens aprenderam duas lições extremamente importantes, que devemos aprender também, sem precisarmos passar pelo que eles passaram. Que lições foram essas? Primeiro, que você não deve colocar sua esperança nos homens, porque eles falham. A segunda lição, que você não pode colocar sua esperança nas circunstâncias favoráveis da vida, porque elas podem mudar a qualquer momento. Por isso, desfrute o máximo que você puder desfrutar do vento sul, mas não recolha a âncora da rocha que é Jesus. Amém? Ô querido, se Deus está te dando a graça de viver um momento em que está soprando sobre a sua vida o vento sul, desfruta dessa bênção. Vai sendo embalado, mas não tira a sua âncora da rocha que é Jesus. Aí sim você vai conseguir desfrutar tudo quanto é bênção que Deus põe na sua vida e nas suas mãos. Por mais que você ache que tenha alcançado o que deseja,
Fique atento, porque você pode ser surpreendido a qualquer momento. Não esqueça, por mais favoráveis que sejam as circunstâncias, elas podem mudar de uma hora para outra, sem aviso prévio. De tudo isso fica a lição para nós, de não colocarmos a nossa esperança nas circunstâncias favoráveis desta vida, porque elas podem mudar de uma hora para outra. Segunda pergunta para a nossa reflexão: em que ou em quem você tem colocado a sua esperança ou a sua confiança? Lembre-se, se você está indo de vento em popa, Deus está te fazendo prosperar, Deus está te abençoando, glória a Deus. Você está cada dia crescendo mais, glória a Deus. Mas põe isso no seu coração. As circunstâncias hoje podem ser favoráveis, mas lembre-se que elas podem mudar a qualquer momento. Por isso, não tire a sua âncora da rocha, que é Jesus. Amém? Em terceiro lugar, em que não pôr a esperança ou a nossa confiança? Não ponha a sua confiança ou a sua esperança na estrutura. Elas se desfazem. Não ponha a sua esperança na estrutura. Por mais forte que ela pareça ser, ela se desfaz. Apesar do mau tempo, do vento contrário e até do tufão que os assolou com violência, empurrando-os de um lado para o outro, mesmo assim, eles se sentiam seguros, porque, afinal de contas, estavam num navio que, além dos 276 passageiros, ainda transportava uma pesada carga com destino ao porto de Roma. Isso significa dizer que aquele navio não era um navio qualquer. Para os padrões da sua época, era um navio de ponta, um navio que foi feito para suportar a violência das ondas, para suportar as adversidades inesperadas que surgem no mar. Era um navio que fora feito para vencer os desafios dos mares e dos maus tempos. Depois de algum tempo passando por aqueles reveses, se você ler a partir do verso 17, vai ver que eles começaram gradativamente, se desfazendo de coisas importantes e valiosas das quais compunham o navio. A primeira ação deles foi amarrar o navio, a fim de deixá-lo firme no meio daquela tormenta. Mas logo em seguida, veja o que eles fizeram. Na tentativa de aliviar o peso, diz aqui que eles arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, aliviaram o peso no dia seguinte. 3 dias depois, eles lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Só depois de mais alguns dias é que eles lançaram a carga ao mar. Conforme nos diz o verso 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Não sei se você percebeu, mas progressivamente aquele navio, que antes parecia indestrutível, já se encontrava agora um tanto descaracterizado da sua forma original. Os aparelhos e a armação do navio já não existiam mais. Isso me faz pensar, irmãos, que quando passamos pelas tormentas desta vida, lamentavelmente, muitos de nós lançamos fora com as nossas próprias mãos aquilo que deveria ser conservado e conservamos aquilo que deveria ser lançado fora. Apesar do navio não possuir mais os aparelhos de navegação, não ter mais a armação, contudo, ainda conservava a estrutura que os mantinha seguros, sãos e salvos. O navio continuava sendo levado para onde o vento o empurrava, sem que o comandante pudesse fazer qualquer coisa para reverter aquela situação adversa. Num dado momento, eles sentiram que o navio parou de
de ser levado de um lado para o outro. Lucas nos informa que chegando num lugar onde duas correntes se encontravam, a proa do navio encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Poucas horas depois, toda aquela poderosa estrutura se desfez completamente, a ponto de deles se salvarem em tábuas que sobraram do navio. Por mais poderosa que seja a estrutura debaixo da qual você se encontra, saiba que ela não é forte o bastante para você colocar a sua esperança, porque ela pode se desfazer a qualquer momento. É por isso que um dos conselhos do salmista, já há tantos séculos atrás, é no Salmo 62. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Salmo 62, 10. Por quê? O salmista diz isso para mim e para você. Se a sua riqueza está aumentando, se você está prosperando, não ponha nisto a sua confiança. Ele está querendo dizer que a estrutura do dinheiro não é forte o bastante para mantê-lo seguro. Portanto, não ponha no dinheiro a sua esperança. Ele é volátil, conforme já dizia o poeta Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Esses dias atrás eu estava em Orlando, essa semana agora estava em Orlando e visitando um amigo meu, uma família muito querida minha em Orlando. Ele me dizia a respeito de uma parceria, um grande empresário, um empresário bem sucedido em Orlando. E ele me dizia de uma parceria que ele está fazendo com um homem que é conhecedor profundo dessa arte de negociar. E ele dizia: pastor, este homem se converteu há pouco tempo atrás. E é bom de um lado, mas chega a ser inconveniente de outro lado. Porque tudo que ele fala é a respeito de Jesus, o tempo todo, falando a respeito de Jesus. Mas eu entendo este homem. Este homem era milionário. Milionário. Um americano. E por essas idas e vindas da vida, por essas coisas que acontecem, ele perdeu literalmente tudo. 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 E o grande problema dele é que quando ele era milionário, ele estava cercado de amigos e dos seus familiares. Mas que hoje nem os seus irmãos querem tê-lo por perto. Tão grande foi a miséria em que ele caiu. Você entende agora por que Davi diz, o salmista diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela a sua confiança. A estrutura do dinheiro não é forte o bastante. Cuidado. Não pense, meu querido, que a família, que a saúde, que a sua posição social, econômica e até religiosa são estruturas nas quais você pode colocar a sua esperança. Conheço gente que hoje está falido espiritualmente, porque tinha uma confiança irrestrita no pastor fulano de tal, parece que era o próprio Deus da pessoa daquele pastor, daquele líder espiritual. Daqui a pouco aquele líder espiritual cai. E aí toda a estrutura daquele irmão vai por água abaixo. Cuidado, estruturas se desfazem. Não ponha a sua esperança em estruturas. 3 exemplos. Um eu já citei, mais 2. Uma família que para nós era modelo. E
não perdeu a sua referência para mim, pelo menos. Continua sendo muito querida. Mas era modelo para tantas famílias. Família, quando se falava em família bonita, falava em família saudável, falava em família ajustada, falava em família que podia ser tomada como família, era aquela família. E um dia eu recebo uma ligação. Diz: pastor, por favor, me ajude. Aconteceu algo terrível. Eu disse: o que aconteceu, irmão? Um acidente? Ele disse: pior. Alguma coisa com seu filho? Ele disse: pior. Eu falei: meu Deus, o que é pior do que a morte de um filho? Saí da cidade onde estava e fui ao encontro daquele irmão que estava em outra cidade. E ele me disse então que nos momentos de fraqueza ele se envolveu com uma jovem e ele não conseguia conviver com aquilo e ele queria falar com a esposa e com os filhos o que havia acontecido. Ô irmãos, eu vi uma estrutura familiar das mais lindas que eu já vi na minha vida se desfazer de uma maneira tão triste. Não ponha a sua esperança em estrutura. Estrutura se desfaz. Saí naquele momento, fui para casa daquela família. E lá estava um momento, um quadro triste. Um jovem médico de 35 anos, neurocirurgião, destacado na cidade, acabaram de receber a notícia de que estava com um câncer gravíssimo num dos seus órgãos. Poucos dias depois ele faleceu. Não ponha sua esperança completa na estrutura. Elas se desfazem. Poderia passar aqui muito tempo falando de como é frágil as estruturas que nos envolvem, para mostrar que por mais resistentes que elas pareçam ser, não devemos pôr nelas a nossa esperança. A terceira pergunta para a nossa reflexão: em que ou em quem você tem colocado a sua esperança? Lembre-se, meu irmão, por mais firme que seja a estrutura debaixo da qual você se encontra, ela pode se desfazer e se despedaçar a qualquer momento. Ponha a sua esperança em Jesus, porque Ele não falha. Ele é eterno, e se as estruturas se desfizerem, você se sentirá seguro, porque Ele permanecerá firme. Amém? Em que não pôr a esperança? Hoje falei sobre em que não pôr a esperança, sempre dizendo no final: ponha a sua esperança em Jesus. Não quero tirar de você a expectativa de acreditar nas pessoas, a disposição de acreditar nas pessoas, de acreditar nas estruturas, de desfrutar das circunstâncias favoráveis que você está vivendo. Não quero ser um estraga-prazer se você está vivendo tudo isso. Eu só quero que você curta tudo isso, mas não tire os seus olhos de Jesus.
Não desvie o seu olhar, a sua confiança e a sua esperança da pessoa de Jesus, como muitos têm feito. Para que você não acabe como acabou este navio, que parecia ser tão destrutível, e é que agora estava reduzido a nada. Não na semana que vem, porque na semana que vem vai estar pregando aqui o pastor Gálvaro, da Igreja Sal da Terra de Uberlândia, mas daqui a 2 semanas eu vou dar sequência a essa mensagem. Minha oração é para que Deus esteja fortalecendo a sua fé, a sua confiança e a sua esperança na pessoa de Jesus, porque Ele não falha. Amém? Curve a sua fronte. Vamos ficar de pé agora? Curve a sua fronte por um instante. Faça uma breve avaliação. Talvez você tenha uma estrutura boa, uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, uma estrutura, sei lá qual. Mas será que ela é tão indestrutível assim, que vale a pena você tirar os olhos de Jesus? Que vale a pena você levantar a âncora? Oh meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a firmarmos o nosso olhar, a nossa fé no Senhor. Não permita, Senhor, que façamos como Pedro, que num dado momento tirou os olhos de Ti, para que não venhamos a sofrer a mesma consequência que ele sofreu, de afundar. Oh Senhor, por maiores que sejam as ondas que nos assolam, que o nosso olhar esteja firme no Senhor. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos. Seguro em tuas mãos.
encontrar lugar no seu coração. Lembre-se, não transfira do Senhor para qualquer outra pessoa ou coisa a sua esperança. Amém? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O culto vai continuar no salão social. Sorry.